Vocês se confundem porque vocês ficam olhando para cá. Esquece, depois que decompôs, esquece, eu vou apagar, só de ruim. Ó, depois que eu decompor a velocidade, eu esqueço ela, certo? Eu vou deixar ela só marcadinha aqui, ó, para vocês lembrarem que existia uma velocidade aqui. Mas quando eu decompus, essa com essa não é essa, Andrade? Então, ou eu uso essa mais essa, ou eu uso essa aqui, se decida. Se você usar essa aqui, você vai doidar com o cálculo. Usando essa aqui, vai ficar bem bonzinho. Olha aqui, toda vez que tu vai avaliar a força resultante, galera, dá no mesmo, dá no mesmo. Se tu olhar primeiro no eixo X e depois no eixo Y e depois somar os dois. Tanto faz a hora que tu vai... Meu irmão, força resultante, somatório de todas as forças. Deixa eu ver aqui, todas que atuam em X, tá aqui, resultante em X essa aqui. Guarda ela. Agora, todas que atuam em Y, tá aqui, todas que atuam em Y, tá aqui. Guarda ela. Junta as duas, dá a resultante final do mesmo jeito. Tu pode bagunçar o teu cálculo todo. Peraí, não. Não quero não. Não vou olhar todas em X e em Y, não. Eu vou olhar uma em X, com uma em Y, depois uma em Y, com em X. Eu vou de propósito pelo mais difícil. Para com isso. Ó, tu decompõe e tu olha um eixo primeiro, olha o outro depois e vê o que é que dá os dois juntos. Dá no mesmo, tá? Então aqui, ó, se eu olhar, eu decompus, olho só para um eixo, a força resultante desse eixo aqui, força resultante em Y, é o próprio peso. E a força resultante em X é qual? Força resultante em X, no eixo X. Vocês que me disseram que é o peso que age na bola. É só o peso que age nela, né? O peso está 100% vertical. A força resultante em X, qual é? Fale sem medo, encha a boca. Bora, qual é a força resultante em X? A força resultante em X. Está escrito, as forças que atuam no corpo. As forças que atuam no corpo está aqui. A gente combina. Vocês que me disseram. Foi vocês que me disseram. Peso é totalmente vertical. E a que atua em X, qual é? Não existe. Não existe, como diria Padre Quevedo. Presta atenção. Foi vocês que me falaram. A única força atuante nesse corpo é o peso. Nós combinamos que o somatório das forças é a força resultante. E eu disse, o somatório das forças é o peso e o peso. Acabou. Não tem força atuando em X. Rogito, me diga. Se não tem a bendita da força atuando em X, tem como esse corpo ganhar aceleração? Vocês que me disseram que força resultante, massa vezes aceleração. Se não tem força resultante, tem aceleração? Não. Se não tem aceleração, esse movimento é o quê? Esse movimento é o quê? Se não tem aceleração, o movimento é... Pronto, acabou. Pronto, era só isso que eu queria. Pronto, terminamos a ideia. Força resultante é massa vezes aceleração. Ele te dá uma velocidade inicial e um ângulo aqui. Tu vai endoidar trabalhando com essa velocidade, inclinada, tal. Vai lá, boa sorte. Decomponha ela. Lembre que na base é Vx, V cosseno. O V, aquele valor que ele te... Ei, moçada, para com isso. Isso aqui é um número, tá? Ó. Isso aqui é um número. Se ele te der, é maravilha. Tu joga ele aqui, ó. 2 metros por segundo, 2 vezes cosseno. Se ele não te der, VO é VO. Para de achar que a letrinha é a pior coisa do mundo. Ela é um número, ela está simbolizando um número, é uma incógnita. É o X lá da matemática, tá bom? Ó, ele me deu, eu decompus. Eu sei que esse mais esse dá esse, porque o professor Rebouças me ensinou que soma de vetores, eu boto o bundinho de um na cabecinha do outro, ligo os extremos, vai dar a mesma coisa. Fizemos ali, ó. Nem precisava, mas fizemos. Decompor é voltar, né? Somar é juntar um com o outro e ligar os extremos, e decompor é fazer o oposto, é voltar o caminho. Esse mais esse dá esse aqui, ó, inclinadinho, e esse aqui decomposto dá esse mais esse mais esse dá esse decomposto dá esses dois, viu? Aqui ele decomposto, ó. O que está colado vai com cosseno, o que está em pé vai com seno. Analiso agora as forças resultantes em cada eixo. Eu não separei as velocidades, vamos separar também as forças. Analisa por eixo. Tu não separou a velocidade? Agora vem com calma e olha, tu olhou as velocidades em cada eixo. Tá aqui, eu defini que Vx é essa aqui. O vetor velocidade inicial é a soma de Vx mais Vy. Vx é isso, Vy é aquilo. Agora olha as forças. A força que atua no corpo durante todo o percurso é só o peso. Nós estamos desprezando a resistência do ar. Se a força resultante é só o peso e a força... Quer dizer, se a força que atua nele é peso e a força resultante é o somatório de todas as forças, a força resultante é o próprio peso. A única que atua no corpo. Tá? Eu estou analisando só o eixo Y. Peso tal não está só no Y. Não, pessoal, mas está saindo para cá. O eixo Y está ali. Para com isso. A todo instante aqui o plano está sendo marcado no corpo, né? Aqui, eu marquei ele aqui porque é o ponto de largada. Mas se você fizer o plano aqui, ó, o peso está todo no Y. Se você fizer aqui, ixi, pode fazer essa viagem aí de mudar o plano? Para com isso, claro que pode. Quando tu vai decompor as forças aqui, escrever as forças que estão no corpo, tu precisa do plano do mesmo jeito. Esse plano XY que nós marcamos sempre aqui é só para vocês enxergarem da largada. Mas na verdade, o plano acompanha o corpo. Tu sempre vai desenhar os vetores precisando de um plano para ter, né, a planta baixa dos vetores, sacou? Então, ó, a gente agora, vocês estão me ensinando, ó, peso para baixo, no eixo Y, aqui, cadê a força resultante em X? Cadê, Rebus? Cadê a força resultante em X? Cadê a força que aponta para cá?
Aí a força que aponta para cá. Para com isso. Não tem força aí, meu irmão. Não tem força aí. Tá? Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade em x é o quê? É o quê? Se não tem aceleração, a velocidade em x é o quê? Constante, acabou. Então pronto. Vocês que concluíram comigo, ó. Vx, então, é constante. Certo? Roger, no y tem força, o peso. Vocês que me disseram aí. Se tem força resultante, se esse valor aqui é diferente de zero, esse aqui é uma constante, que eu sei, a massa é constante. Se esse aqui é diferente de zero, isso aqui é uma constante. Não olha para a massa, não. Aqui é um número, não é zero. Esse aqui tem como ser zero? Tem não, né? Nós combinamos que força e aceleração são diretamente. Então, se tem força no y, tem também o que no y? Aceleração no y. Quem é a aceleração no y? Quem é a aceleração no y? Então, meu moçada, é por isso que no eixo y o movimento é variado. E é por isso que no eixo x o movimento é constante. Porque em x não tem força resultante. Se não tem força resultante, não tem aceleração. O que é que a bendita da primeira lei de Newton diz? Um corpo em repouso permanece em repouso. E um corpo em movimento uniforme permanece em movimento uniforme. Ou seja, na sua velocidade constante, se não houver forças atuando sobre ele. Não tem força em x, não tem aceleração. Não tem aceleração, não tem mudança de velocidade. Não tem mudança de velocidade, velocidade constante. Em y, tem força resultante? Tem, é o peso. Se tem força resultante, tem aceleração. Se tem aceleração, tem variação da velocidade. Beleza? Se tem variação da velocidade, as equações que eu vou usar aqui são quais? Da cinemática? As que tem aceleração. Para esse eixo aqui, eu vou usar... Para esse eixo aqui, eu vou usar S. Opa. Para esse eixo Y aqui, eu vou usar H, HO, V0YT, mais G, T quadrado, sobre 2. Aqui, eu vou também usar VY, V0Y, menos GT. Aqui eu também vou usar VY mais menos 2G delta H. Ei galera, olha aqui ó. Presta atenção. As mesmas equações do movimento variado, S igual a S1 VT, V igual a VO mais AT, trocando a aceleração por gravidade e trocando espaço por altura. Só isso. Ei, professor, e esse V0Y aí, que eu disse essa aí? Lembra que não era S igual a SO mais V0T? Né? Eu só estou botando o Y para mostrar que é uma velocidade puramente vertical, cara. Para com isso, ó. Aqui pode ser V0T, tu pode botar se tu quiser? Pode. Mas eu faço questão de usar V0Y para você saber que é 100% vertical. Nós decompomos e esquecemos o inclinado, né? Um aluno lá na mentoria até me perguntou assim, ó, professor, por que aqui no X tu bota só VX e no Y tu bota V0Y? Faz sentido eu botar aqui V0x, velocidade inicial em x, para depois encontrar a velocidade final em x. Não faz sentido, porque aqui vocês acabaram de concluir comigo que a velocidade é... Então é só um, é só Vx. Aqui vocês acabaram de me ensinar, vocês que me ensinaram, a Léo nem viu, mas eles, coisa linda, Léo, tudinho deduziram comigo aqui esse raciocínio. Se aqui ele larga com a velocidade que vai mudar, eu posso chamar ela só de Vy toda hora, vou chamar de V0y, beleza? Pronto, moçada. Para esse eixo aqui, essas equações, para o eixo y, para esse eixo aqui, eu só tenho uma só, somente uma. Aí, só isso, tá? E agora, professor, como é que a gente encontra o alcance máximo, né? As questões se chamam de alcance, distância. E agora, professor, como é que eu encontro a altura máxima? Elas vão brincar com isso aí, ó. Hmax. Ó. Deixa eu contar agora para vocês. Vocês ontem me disseram uma coisa. Quando um corpo está subindo, eu falei já, para de olhar para o inclinado. Olha para cada eixo. Professor, mas eu não consigo, a trajetória está na minha cara, eu só consigo ver ela inclinada. Toda vez que tu vê um ponto aqui dessa trajetória, toda vez que tu vê um ponto dela, tu vai rebater ele para cada eixo. Tu vai rebater ele para cada eixo. Esse ponto aqui ele tem duas coordenadas. Ele tem um em x, que está aqui embaixo, e tem um em y, que está bem aqui. Sacou? Bem aqui, a gente vai ter a altura máxima. Ontem vocês concordaram comigo que quando um corpo sobe, eu rebolo ele para cima. Quando ele chega lá em cima, o que é que acontece com a velocidade dele? Ele zera, né? Então, bem aqui,
A velocidade desse corpo, a velocidade em Y dele é quanto? Muito bem, não tem velocidade em Y aqui. E a velocidade em X dele é quanto? Vx. Massa, galera, massa. Bem aqui ela é Vx, porque Vx é constante. Então, em todos os pontos da trajetória, eu tenho. Por isso que as cores iam me ajudar agora. Ó. Em todos os pontos, eu tenho Vy, presta atenção, subindo aqui, ó, e Vx. Eu vou chamar aqui de V0y. Não, ela está variando, tem aceleração. V0y é só aqui, que é a de start, que é a saída. Quando ele chega bem aqui, vocês me disseram que Vy é quanto? 0. Então o vetor Vy aparece aí. O vetor Vy aparece e o módulo dele é 0. O módulo é o tamanho do vetor. O módulo é o tamanho do vetor. Aparece Vy ali. Então aqui, só Vx. Repara que eu estou fazendo Vx, tentando pelo menos, né? Sempre do mesmo tamanhozinho, ó. Porque ele é constante. Bem aqui, moçada. Vx. Vy aqui está para cima ou está para baixo? Já está descendo, né? Subiu até a altura máxima, começa a descer. Então aqui, ó. Vy. Bem aqui. Vx. Vy. Vy linha, vou chamar. Agora acompanha comigo. Ele sobe, zera a velocidade bem aqui em Y, né? A velocidade em Y, né? Ele zera. Professor, não consigo enxergar isso. Para de olhar para a trajetória, olha para cá, para os eixos. Ele zerou a velocidade dele aqui em Y. Em X ela é sempre constante. Existe uma simetria legal aqui de perceber o seguinte, ó. Quando ele chega na altura máxima, o tempo de subida é igual ao tempo. Por quê, macho? Lembra que ontem nós fizemos isso para essa análise para o lançamento vertical? Quando eu decompus aqui essa velocidade, eu estou analisando movimentos independentes. Por isso que o nome do princípio é princípio da independência dos movimentos. Quando eu decomponho, eu estou analisando. É como se você... Pronto, sabe? Para ficar mais claro, para ficar mesmo assim, para uma criança. Ó, é como se quando eu decomponho aqui, eu tivesse duas bolas. Uma que sobe, foi estranho, não é isso? E outra que avança aqui, ó. Ó, pois é, ó. Pronto, cara, é isso, ó. Ficou mais estranho ainda, né? Mas, ó, quando tu decompõe, tu esquece esse movimento único da bola aí e tu tá com duas. Uma que tá fazendo lançamento vertical e outra que tá em movimento constante. Só isso, bicho. Então, se essa bolinha aqui larga, olha só pra ela. Larga com velocidade inicial em Y. Chega lá na altura máxima, o que aconteceu com ela? Tá aqui, ela vem aqui. Ela zera a velocidade dela, né? E essa bolinha aqui que parte com velocidade constante, quando ela chega bem aqui, ela está com a quê? Mesma velocidade. Quando ela chega bem aqui, também. Agora se liga. Nesse ponto aqui, ó, essa bolinha aqui, que a gente está olhando no eixo Y, está bem aqui, né, ó. Bem aqui, ela ainda está subindo, tá? A velocidade dela está diminuindo, por quê? Porque ela parte para cima, num sentido, e a gravidade está no outro sentido. Velocidade e aceleração com sinais opostos, a velocidade aumenta ou diminui? Tá vendo, moçada? Tá vendo, moçada? Aí, ó, presta atenção. Ela vai diminuindo a velocidade. Vai diminuindo, vai zerando o vetor. É como se o vetor fosse espremendo assim, ó. Ele larga bem grandão aqui, ó, V0Y. Aí a aceleração para baixo vai diminuindo a velocidade e vai fazendo assim, ó. Zerou. Sacou? Ele sai grandão, ó. Tamanho do meu palmo aqui. Aí. Zerou. Aí quando ele vem descendo, ele vem crescendo. Por quê? Porque quando ele chega bem aqui que zera, quando ele vem descendo, velocidade e aceleração estão pro mesmo sentido. Ah, professor, mas tu definiu crescente para cima, a aceleração é negativa, aqui está negativo, vai diminuir a velocidade. Para com isso. Velocidade e aceleração. Com o mesmo sinal, não interessa para onde elas estão indo. Se é 2 negativo ou se é 2 positivo. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, elas vão, a aceleração vai aumentar, né? Aí, ó, duas simetrias legais desse tipo de problema. A primeira, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. E as velocidades em Y, elas são sempre em alturas iguais, elas são iguais às velocidades em módulo. Pelo amor de Deus, não vai dizer que a velocidade aqui em Y, que está apontando para cima, é igual à velocidade aqui em Y que está para baixo, não. Porque velocidade é um vetor. Esse vetor aqui para cima nessa direção ali é igual a esse vetor aqui para baixo? Para com isso, o vetor tem módulo, direção e sentido. Impossível esse criatura aqui apontando para cima ser igual a esse aqui que aponta para baixo. Tá? Mas em módulo, tamanho deles, o valor numérico, são iguais. Agora, vocês concluíram todo mundo comigo. Isso. Vy' aqui, antes de tocar, quando ele chegou, mesma altura da largada. Vx, todo mundo já combinou que é constante. Vy aqui vai ser igual em módulo a quem? V0y. Beleza? Moçada, a gente acabou de... Não tem mais nada para ver de lançamento oblíquo aqui. Não tem mais nada. Vamos fazer uma questão. Ó, última coisa. Presta atenção, ó. Ei, moçada, quando eu decomponho, e eu fiquei com as duas bolas aqui, né, ó. Aquela parte que a gente combinou que ficou estranho.
Essa aqui só eu decompus, parei de olhar para a velocidade, só olho para cada eixo. Em vez de ter um corpo só, eu tenho dois corpinhos aqui, ó. Um que avança em velocidade constante e o outro que está variando devido à aceleração da gravidade. Falei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Falei que os vetores em Y têm mesmo módulo, desde que estejam na mesma altura, tá? Essa velocidade aqui é igual a essa aqui em módulo, porque, ó, mesma altura. Essa aqui é igual a essa aqui em módulo, mesma altura. E a última coisa que eu quero que vocês enxerguem. Tem uma coisa que é comum a esses dois movimentos, ao do eixo Y e ao do eixo X. Tem uma coisa que precisa ser igual para que a gente analise eles dois. Tem uma grandeza que tem que reger os dois, que tem que coincidir para os dois. Qual é? O time, o tempo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o tempo em que por exemplo, se eu descubro essa distância aqui, concorda comigo que o tempo em que essa bola aqui, ó, sobe e desce, é o mesmo tempo em que esse aqui também vai ter para se deslocar, né? Eu tô analisando, eu decompus, mas pelo amor de Deus, o tempo é um só, para que tudo aqui aconteça, né? Então se eu digo assim para vocês, galera, essa bolinha aqui sobe, tal, e depois zera a velocidade e depois desce, lançamento vertical, né? Aqui, ó. O que é que acontece com o VY? Larga grandão, porque, né, tá aqui a velocidade inicial, só que a gravidade ao contrário, velocidade de aceleração vão se diminuindo, né? Sentidos opostos. Aí larga grandão e vai... Puf, parou. Chega bem aqui, a velocidade começa a ser para baixo, que também é a aceleração. Aí aqui ele vai crescer em vez de diminuir, né? Pá, chega grandão lá. Esse tempo que ele leva de subida é igual ao tempo de... Ou seja, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Concorda comigo que esse tempo é o mesmo tempo que essa aqui vai ter quando ela volta, quando a em Y aqui chegar e voltar para o chão, essa aqui tem que parar também aqui, onde ela chegar, não tem? Supondo que esse tempo de subida leve 10 segundos e mais 10 segundos de descida, 20 segundos total. Essa aqui vai deslocar em velocidade constante 20 segundos. Tá? O tempo starta e o tempo porta igual para os dois corpos. Tá bom? Pronto, beleza. Vamos para as questões. Todo mundo compreendeu isso aqui, moçada? Pode dar o papo mesmo, na moral. Professor, tem uma parte ali que eu colei as placas. De boa? Macho, eu esqueci teu nome, é o? Tiagão, de boa? Show de bola, viu, Tiagão? Ontem eu vi, deu dando gás direto, viu? Direto. Parabéns, viu? Enquanto o Tiago estava anotando tudo, né? Tinha um cara ali que só tira foto, né? Boa, Tiagão. Vai, tira a foto aí, garoto. Galera, a gente quebrou o orçamento oblíquo aí. Não tem mais nada para ver. Vocês que me ensinaram tudo. Eu desmanchei a velocidade nos dois eixos, analisei as velocidades e as forças resultantes. Por que aqui em Y tem força resultante, tem aceleração? Porque tem força resultante. E força resultante é diretamente proporcional à aceleração. A resultante em Y é o peso. Por que é que o movimento em X é constante? Porque não tem força resultante. Não tem. Se não tem força, não tem aceleração. 0, 0. Se não tem aceleração, velocidade constante. Agora vamos para as questões. Quem quiser anotar, a hora é agora. Eu vou beber uma águazinha aqui para a gente quebrar nas questões aí.